Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês como eram nossas aulas de farmacologia. Então, para quem não conhece, farmacologia é a ciência que estuda a relação dos medicamentos, as drogas e o organismo. Então, a gente aprende nessa matéria praticamente as principais drogas que agem em cada sistema do nosso corpo, suas aplicações e como que a gente também estuda os mecanismos pelo qual o corpo metaboliza as drogas, tem vários detalhes e é tudo nessa matéria de farmacologia. Nós tivemos essa matéria ao longo de um ano todo, foi no terceiro ano da faculdade. E agora com o novo currículo isso tem mudado, então eles estão tendo um pouco mais dividido ao longo dos anos, o que é bom porque é uma matéria muito densa, então a gente teve tudo em um ano e bem intensamente, várias aulas por semana, tinha 2 aulas. E ao longo do ano todo, então, era uma matéria que a gente tinha prova sempre, bem puxado mesmo. Então, explicando um pouquinho da dinâmica das aulas, como que elas eram para nós. Então, basicamente, elas eram aulas teóricas normais, com o professor dando slides, data show e tudo mais. E em cada aula tinha um tema específico, então a gente recebeu um cronograma no começo do ano e a gente já sabia mais ou menos quais eram os temas. Então, por exemplo, em uma aula podia se tratar de medicamentos do sistema nervoso central. E na aula seguinte era medicamentos que afetam o sistema cardiovascular. Tinha também temas específicos para algumas doenças que eram importantes demais, por exemplo, hipertensão, diabetes. Teve alguns temas então que a gente aprendeu certinho tudo sobre aquela doença especificamente. As aulas eram bem densas, muita informação, muito nome, parecia anatomia tudo de novo, de tanto que a gente tinha que decorar coisas. E é difícil, porque nós temos que decorar o nome do medicamento, da droga, a gente tem que decorar os efeitos que ela faz e como ela faz isso, qual o mecanismo de ação, os efeitos colaterais e um monte de coisa a mais sobre cada um dos medicamentos. E então, ao longo do ano, isso vai acumulando demais. Então, é uma matéria muito difícil por causa disso. E assim, como a farmacologia estuda as drogas, os medicamentos em geral, não é só um sistema do corpo humano que é envolvido. Pelo contrário, o corpo inteiro tem influência recebe influência daquele medicamento e pode influenciar aquele medicamento também. Por causa disso, nós revisávamos muita coisa de fisiologia, de anatomia, de histologia, porque nós tínhamos que saber como o medicamento influenciava naquela parte do corpo especificamente. Então tem algumas drogas que no coração vai fazer isso, no cérebro faz outra coisa, no músculo faz outra coisa. E em cada uma dessas partes nós tínhamos que tentar lembrar um pouquinho da fisiologia, de cada um desses aspectos. Então foi muito bom para nós revisarmos essa parte da fisiologia, da qual nós estávamos afastados há um tempinho, mas por outro lado, era mais matéria para nós estudarmos. Então isso deixou mais difícil ainda a farmacologia. Além dessas aulas teóricas, a gente teve algumas aulas práticas no laboratório. Se não me engano, foram umas 3, assim, ao longo dos semestres. E era bem legal, assim, a gente ia no laboratório, tinha que ou colher urina de alguma pessoa, depois colher urina era voluntário, né? Alguém tomava um remédio, viu o que acontecia. Isso foi um dia que eu lembro. Mas eu sei que a gente fez outros experimentos também. E essas aulas ajudam bastante a gente a fixar um pouco do conteúdo, colocar numa parte mais prática, né? Porque, como o Fábio falou, são aulas densas, são muitos nomes pra gente decorar, é muita coisa, é muito mecanismo, e às vezes fica tudo no papel. É difícil a gente entender como que acontece no corpo mesmo. Acho que teve também aqueles simuladores, né, que a gente tinha no computador, aí a gente ia prescrevendo um medicamento ou outro, vendo o que acontecia por gráficos. Os professores lá a gente teve essas aulas no ICB, que é o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, fica lá na cidade universitária. Então, lá tem bastante coisa de pesquisa, os professores desenvolvem programas, então a gente usou um desses programas que eles fizeram e foi muito interessante. E outra coisa muito legal dessa disciplina de farmacologia que nós tivemos é que em cada aula tinha algumas questões orientadoras e, além disso, os professores disponibilizavam questões, testes. Então era muito legal para nós termos uma base para testar o que a gente tinha aprendido e também dava para ter uma ideia de como era a prova, não fugia muito daquilo. E já emendando na questão de provas, nós tivemos 4 provas durante o ano, então 2 no primeiro semestre, 2 no segundo, e todo mundo ficava bem tenso para essas provas, porque farmacologia é uma
é uma disciplina em que bastante gente pega recuperação, então todo mundo ficava, preciso garantir nota nas primeiras já para poder relaxar para as últimas, essas coisas assim. E nessas provas tinham questões tanto de teste, quanto dissertativas e casos clínicos, coisas assim. Então era bem completa e exigia bastante. Acho que só quem tinha estudado de verdade conseguia fazer. Quem tivesse estudado meia boca já tinha bastante dificuldade. Então realmente era uma disciplina que exigiu bastante da gente. A gente tem assim uma lembrança de ter passado uns sofrimentos nessa matéria. Sim. As provas eram folhas e folhas pra gente escrever. A gente saía de lá assim, nossa, super cansado. E toda prova, assim, em cada prova caía um sistema, ou 2 ou 3, por exemplo. Caía sistema nervoso, cardíaco e pulmonar, por exemplo. Mas de cada sistema tem muitas drogas que você tem que lembrar. Então é muito nome. A gente ia assim a gente estava na faculdade de medicina, daí a gente ia lá pra USP. A gente ficava no ônibus com uma listinha assim, um tomando do outro. O que é tal coisa, o que é tal coisa, o que ele faz. E é muito nome, assim, por repetição, só por repetição ainda é difícil a gente decorar tanta coisa, né? E mais uma coisa que eu gostaria de falar é que nós tivemos a farmacologia em um momento que a gente não estava tão inserido assim na clínica da faculdade. E agora que nós estamos tendo muito essa parte, nós só passamos por estágios, basicamente nosso dia a dia agora é no hospital, nós vemos como era importante ter aprendido bem aquela parte de farmacologia. Nós estamos sentindo falta do que nós esquecemos. E eu acho que as novas turmas que estão entrando agora na faculdade vão sentir um pouco menos dessa defasagem, porque elas estão tendo meio que tudo ao mesmo tempo, né? Então elas estão tendo um pouquinho de farmacologia, um pouquinho de clínica, e acho que isso vai casando e vai unindo uma com a outra. Então vai ajudando tanto o aprendizado de uma como de outra. A gente passou pela farmacologia, daí só depois de um tempo nós fomos pra clínica, então deu tempo de esquecer, sabe? E a gente também não tinha assim tantos casos clínicos. Os professores se esforçavam para dar os exemplos de aplicação, e também traziam médicos para passar alguns casos clínicos, só que a gente sabe que é muito diferente a gente ter um caso clínico assim isolado do que a gente estar no hospital, tá vendo o paciente, ou tá mais na clínica discutindo as doenças. Então isso facilita muito, que a gente teve bem segmentado e as novas turmas estão tendo bem integradas. Então agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente estudava para farmacologia. Primeiro que a gente tinha os slides que os professores davam, a gente também fazia aquelas anotações de aula, só que assim, sendo sincera, as aulas eram bem cansativas, então às vezes a gente acabava perdendo um pouco o fio da meada, fazendo anotações muito ruins durante a aula. Mas quem conseguisse anotar bastante coisa, os professores costumavam fazer questões bem das coisas que eles tinham falado na aula. Então, às vezes, até lembrava, o professor falou isso, mas, poxa vida, eu não anotei aquilo, não deu para prestar tão bem atenção. Então, aí ficava um pouco mais por estudo individual. Tinha uma apostila que um aluno, que era monitor, né, do professor, que fez pra gente. É uma apostila muito boa, que inclusive agora virou um livro. E nessa apostila tinha como se fosse bem mais resumido do que os livros, textos recomendados, tudo o que a gente precisava saber. Então, todo mundo, basicamente, no começo do semestre, já imprimia a apostila, ia lá estudar por aquela apostila, acompanhava as aulas, porque daí dava uma ajuda de você estar assistindo a aula, às vezes você perdeu uma coisa que o professor falou, mas a apostila era muito boa, porque era bem igual ao que o professor estava falando. O pessoal sempre usava isso para estudar. Eu acabei não imprimindo todas as apostilas que tinham, então eu fiquei um pouco mais perdida nesse sentido, mas é porque eu gostava de estudar pelos livros. O Fábio também tinha alguns livros que estudava, a gente primeiro pegamos na biblioteca, depois eu gostei tanto de um deles que eu acabei comprando. Acho que foi um dos poucos livros que eu comprei. Esse aqui é o Rangendale, de farmacologia. Ele é bem famoso. Tem 2 que os professores indicam, esse e um outro que é muito, muito, muito... É um tratado de farmacologia. É dessa grossura. Tratado é quando, assim, tudo que tem da matéria. Tem vários tratados na medicina. É muito para especialista mesmo. A gente não consegue ler esse livro facilmente e é bem difícil, mesmo tendo um ano de farmacologia, acho que a gente tem outras matérias junto, então é difícil de você conseguir ler. Eu gostei desse livro aqui que eu comprei, justamente porque ele tem figuras boas, ele é bem explicadinho, uma linguagem fácil, e ele sempre começa cada capítulo fazendo uma revisão da fisiologia, que é como funciona aquele órgão, por exemplo. Então facilitava a minha revisão. Se eu fosse estudar o coração, já tinha uma revisãozinha anatomia, fisiologia, como que funciona, eu já me situava, aí depois vinha a explicação. Então eu acabei estudando bastante por esse livro, mas eu acabei comprando só no meio do ano, então foi por esse período que a gente estudou. De técnicas de estudo, então era basicamente a gente ler e fazer aqueles resumos. Depois que eu fazia o resumo,
Eu tentava usar a técnica do Fábio, que ele me ensinou, que a gente falou pra vocês nos vídeos de vestibular, porque os nomes são muito difíceis. Os remédios têm nomes bem estranhos, pra falar a verdade, né? Tipo, tem Ondacentron, depois tem o nome do remédio verdadeiro científico, daí tem o nome do remédio popular. Às vezes é mais fácil gravar o popular, às vezes é mais fácil gravar o científico, às vezes você confunde tudo. Então essa coisa de nomenclatura é muito chatinha. Fora que tem assim, o remédio, a classe a qual pertence esse remédio, sabe? Tipo, classe dos inibidores de sei lá o quê. Aí vem vários remédios. Aí às vezes é difícil você decorar até a classe que ele é. Então, resumos, tabelas, fazer esqueminha é a melhor coisa. Então a gente tentava pegar uma folha em branco e, agora eu vou estudar tal sistema, né? Os inibidores de tal coisa. Aí ia fazer a listinha. Aí depois tentar falar em voz alta. Eu cheguei até a fazer aquelas fichas de flashcards. Eu colocava para ficar revisando no ônibus mais facilmente. Foi uma das matérias que a gente mais investiu em técnicas para estudar na faculdade. As outras matérias a gente não fazia tanto isso, mas nessa a gente precisou muito. E todo mundo, eu lembro que no grupo da sala, todo mundo fazendo flashcards digital e compartilhando um com o outro. Era muito doido. Teve pessoas que fizeram algumas técnicas bem inusitadas, tipo o jogo da memória dos medicamentos. Então você abria uma coisinha, abria outra e via se era o complementar. Então tinha de tudo pra tentar aprender esses medicamentos. Foi tenso, pessoal. Foi bem difícil. Alguns a gente conseguiu assimilar, muitos desses porque a gente via nas nossas ligas. Então a gente, nossa, de tanto ver na liga, depois teve aula, aí sistematizou. Mas tem uns que a gente viu e que, sinceramente, a gente não lembra tanto, porque a gente não viu na prática. Então, nossa esperança é que agora, indo para o internato, ou agora na clínica, a gente dê uma voltada para esses livros. E também, vendo o paciente, que remédio eles tomam, a gente consiga gravar. Mas eu acho que é assim mesmo, a gente não precisa ficar tão desesperado. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para falar para vocês hoje. Farmacologia pode assustar um pouquinho no começo, pelo fato de ter muito nome, igual a anatomia, sabe? No começo a gente não sabe nada. E farmacologia é a mesma coisa. No começo, quando a gente vê aquelas listas de remédio, nós ficamos totalmente perdidos. Mas aos poucos nós vamos entendendo os mecanismos, aos poucos nós vamos vendo quais são os mais usados. E principalmente quando a gente vê na prática, a gente vê como é importante saber aquilo tudo. E não se assustem porque dá para aprender, usando várias técnicas, lendo os livros, com calma. Tudo é aprendível e, principalmente como nós dissemos várias vezes, a prática é que traz mais o conhecimento. Porque é um dos assuntos mais importantes para um médico saber. Hoje em dia, todo mundo usa remédio. É uma das principais ferramentas que a medicina tem. Então, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem escrever pra gente. Se tiverem mais sugestões também, por favor, nós adoramos ouvir vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, mandar cartinhas na nossa caixa postal. Por hoje é isso e até a próxima, pessoal.